impresionante Palacio de las Convenciones, en La Habana, en la hermana República de Cuba. Frei Beto, qué mayor presentación. Acaba de recibir el Premio Internacional de la UNESCO. ¿Cómo se llama ese premio? Se llama Prêmio José Martí. É prêmio que é concedido àqueles que se destacam em América Latina e Caribe por la lucha a favor da justiça, da paz, dos direitos humanos. Antes de mim, este prêmio ha sido entregue ao comandante Chávez, a Tírio Borón, intelectual de Argentina, a Pablo González Casanova, intelectual de México, e ao famoso pintor que já não está entre nós outros, Guayasamín, de Equador. Pero não considero mérito meu este prêmio, é mérito de todos aqueles que nos últimos 500 anos lutam por direitos humanos, por justiça e por paz em América Latina, sobretudo os mais pobres, os indígenas, os negros, os excluídos, enfim. E creio que eles têm mérito por esse prêmio, porque cada de nós outros é fruto das escolhas, das opções que hace durante a vida. E as minhas sempre a seguir o princípio que eu prefiro equivocar-me com os pequenos do que ter a certeza de acertar com os grandes. Eso lo define a usted y a su conducta, que define más que las palabras, pero ambas coinciden y eso no siempre se da en esa coherencia a nivel intelectual y a nivel de la praxis, ¿no? Ahora, la dicotomía que algunos plantean entre religión y actitudes políticas progresistas, como el caso de los libros que vinculan a Fidel Castro en esto y que usted ha manejado muy de cerca, ¿cuál es la realidad y la óptica hoy en el siglo XXI y en este momento? Bueno, mucha gente se olvida que nosotros cristianos somos todos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não ha sido muerto de hepatite na cama, nem de um desastre de camellos em uma esquina de Jerusalém. Jesus ha sido muerto como muitíssima gente em los anos 70, 80 em América Latina. Ha sido preso, torturado e condenado à morte em la cruz por dois poderes políticos. A pergunta é outra. ¿Qué significa ser cristiano hoy en América Latina sin que nuestra fe no tenga repercusiones sociales, políticas y económicas? O sea, el principal compromiso de un cristiano tiene que ser con los más pobres y excluidos, porque con ellos Jesús se ha identificado. Entonces yo diría que la religión y la política son dos esferas que nosotros, guardando a autonomia de cada uma, devemos saber estabelecer a relação de complementariedade entre as duas. É como entre nós outros a razão e o coração. Temos as duas dimensões e há que saber fazer a síntese. Usted me recordó los años cuando había dejado la Fuerza Aérea muy oportunamente antes del Plan Cóndor y estábamos hablando de los traperos de Maús, Teilhard de Chardin y la formación de aquella izquierda ingenua pero imparable que dio lugar incluso a la formación de un frente amplio en Uruguay, ¿no? Cuando la ortodoxia venía de Moscú y los secretarios generales de los partidos nos decían, ¿pero con quién? ¿Con ustedes? Esas realidades están cambiando, ¿no? ¿Cómo la capta usted? Sim, felizmente, porque há uma parte da esquerda em América Latina que ha cometido o equívoco de importar os modelos e as ideias europeias como dogmas e que não se aplicavam a nós outros aqui em América Latina. Eu sempre he dicho, por exemplo, aos companheiros de México, ustedes que lutam por la independência de México, por la liberação de México, não vão a nenhuma parte mientras la companheira Guadalupe não vá junto. ¿Por quê? Porque a primeira compreensão de um mundo, de um latino-americano, de um caribenho, é de matiz religioso. Um obreiro, um campesino, um desempregado, pergunta a ele, o que pensa da vida, do mundo, de seu destino? Seguramente vai dar uma resposta de caráter religioso. Então, a esquerda ha cometido um equívoco tremendo em América Latina, um certo setor, dessa coisa de ateísmo, dessa coisa de ter prejuízo à religião, que é ter prejuízo ao povo, porque o povo é muito religioso. Então, nós temos que saber articular e saber que a religião é um cuchillo que tem dois lados. Se pode servir
como la política, para oprimir, como puede servir para liberar. E a religião cristiana primitivamente, sobretudo no Império Romano, ha sido um fator muito forte de liberação, que incluso reconhecido por Engels em seu librito O Cristianismo Primitivo. ¿No era esta la etapa de un papa latinoamericano o africano? Sim, eu sempre recuerdo que Monsenhor Helder Câmara, que ha sido um bispo muito evangélico, muito progressista, propuso transferir o Vaticano para a América Latina. Primeiro porque somos o continente que atualmente tem maior número de católicos. E segundo porque aqui o Papa poderia viver de uma maneira mais simples, mais evangélica, e quizá donar o Vaticano para o patrimônio cultural da Unesco. Seria um gesto evangélico muito significativo. Y cada vez que usted dice una verdad tan grande como un templo, como la que acaba de decir, ¿qué repercusión tiene? Bueno, eu vivo em Brasil, em los dominicos de Brasil, que são muito abertos, muito progressistas. A Igreja de Brasil tem uma história relativamente progressista, então me sinto em casa, não tenho nenhum problema. Eu sei que em outras partes da América Latina, em que há setores da Igreja Católica que são muito tradicionalistas, quizá fundamentalistas, não aceitam muito minhas ideias, mas não me importa. Eu penso que o próprio Jesus também ha sido rechaçado e digo que nós outros temos que ser sinal de contradição. Enfim, não me importa. Importa para mim é ser coerente com minhas convicções, com minha fé. Isso é o mais fundamental em minha opção de vida. Usted muy generosa y justicieramente nombró al comandante Chávez, que recibió el mismo premio que usted acaba de recibir, con mucho mérito y honra para todos los latinoamericanos. ¿Qué lectura le da usted a la doctrina transformada en praxis? Porque todos sabemos, los que hemos estudiado algo de la doctrina social de la Iglesia, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Eso decían los grandes maestros de la Iglesia, ¿no? ¿Qué siente usted cuando Chávez saca el Cristo azul y hace política con él en la mano? Bueno, eu creio que Chávez está falando o linguagem do povo, o linguagem que o povo compreende. Porque muitas vezes sacaram a cruz de Cristo em América Latina para esclavizar a gente de África, para assassinar campesinos. Em nome da cruz, muitíssimos crimes han sido cometidos desde a colonização espanhola, que chegou aqui com a cruz, como passou com o indígena, o cacique indígena Atuei aqui em Cuba, que porque não quis aceitar o bautismo, levaram a la hogueira, e no momento de poner fogo, disseram a ele: tu tens a última oportunidade de ir ao paraíso, aceita o bautismo. E ele perguntou a los curas que iam queimá-lo: e ustedes também, depois que morem, vão ao paraíso? Sim, nós vamos. Não, já basta conviver com ustedes aqui abaixo, allá de outro lado não quero estar junto. E assim morreu sem bautismo. Ou seja, um pouco isso. Há que pensar que Chávez hace um gesto totalmente compreensível, só que agora a favor do povo, e não mais aquele gesto de utilizar a cruz de Jesus para oprimir a gente. Em Brasil, por exemplo, a igreja, em um período colonial, predicava Jesus crucificado para os escravos suportar o dolor, o sofrimento, e o Sagrado Coração de Jesus para os terratenientes, os donos de escravos, abrir o bolsillo para dar dinheiro à igreja. Felizmente, hemos passado dessa etapa. Para usted sirvió la experiencia de los curas obreros. Sim, muito, porque alguns dominicos de Brasil han sido formados em França, justamente em um momento em que este movimento se impulsionava mais. E eu tinha, quando estudante em los dominicos, muita admiração por os curas obreiros, conheci vários, e também fui a trabalhar com os obreiros. Vivi 5 anos em uma favela em Vitória, cerca de Rio de Janeiro, e, enfim, eu creio que nós temos que estar junto e ao lado da gente oprimida. Esta é a missão evangélica que Jesus pide a nós outros cristianos. Para los que hemos sido militares, no hay nada, y que hemos sido formados en colegios de disciplina católica, no hay nada más parecido en la cadena de mando de la Iglesia que la de la vida militar, ¿no? ¿Cuándo usted decide salirse de la cadena de mando y por qué? Não, eu não saí, eu sigo na igreja, eu sigo, vivo em um convento, ou seja, não saí, porque ao menos em minha comunidade há um espírito e uma vivência muito democrática, ou seja, eu sei que a igreja todavia
comete o equívoco de ser uma instituição piramidal. O papado é a única monarquia absoluta atualmente da história do Ocidente, e luto para cambiar isso. A mim me gostaria que o papado fosse uma direção colegiada, como o grupo de Jesus, e não... Teóricamente, cuando se reúnen en la Capilla Sixtina para decir habemos papa, hay algo de colegiación, sí, pero sí, ¿qué hay? Menos, ¿un Espíritu Santo o no? Sí, aí, ao menos hay que haver eleição, um Espírito Santo que quizás sea muito incomodado com tanta política que há por debaixo, né? Enfim, mas aí é o único momento, porque depois o Papa tem todo o poder sobre as decisões na Igreja. E a mim me gostaria que o Papa ao menos consultasse mais a menudo os cardenales, né, sus principais assessores. En el fondo de su corazón, ¿usted no esperaba un Papa brasileño? Não, eu não espero um Papa, eu espero um Papa mais aberto e capaz de compreender os cambios que vivimos hoje. Um Papa capaz de dialogar com as ciências, com a biotecnologia, com a biogenética. Um Papa capaz de compreender melhor toda a devastação ambiental. Um Papa capaz de compreender melhor as culturas, a multicultura que há neste mundo de hoje. Respeitar a cultura de África, de América Latina, de Ásia, que não é a mesma da Europa. Um Papa mais evangélico, que tenha uma vida mais sencilla. E um Papa que aceite a participação das mulheres na Igreja, incluso como sacerdotes e obispos. Este é meu sonho como católico e como cristiano. ¿Está cansada la Iglesia de Europa? Está cansada e cada vez mais esvaziada. É uma lástima. Há pouquíssima gente nos seminários, já não se sabe o que vai passar no futuro para ter cura, porque uma Igreja que não entrou na modernidade, uma igreja que todavia mantém uma estrutura de paróquias, que é um dibujo geográfico de zona, e a gente não está mais cerca um de outro por ser vecino geograficamente. Graças aos meios eletrônicos hoje, tu melhor amigo pode viver em Tóquio e tu em Caracas. Ou seja, a igreja não ha acompanhado, lamentavelmente, esse momento, e sobretudo o Concílio Vaticano, que ha sido um avanço muito importante, não ha sido implementado na prática como deveria. E o problema da moral sexual, que a Igreja está muito atrasada em isto, porque todavia predica que em um matrimônio não pode haver relações sexuais a menos que haja intenção de procriação, e para mim isso não é humano, isso é zoológico, né? Assim fazem os animais e não os humanos, porque os humanos têm a expressão de carinho em um amor, e sobretudo também a posição da Igreja é absolutamente incompreensível, insuportável frente ao SIDA, né, que é uma epidemia mundial, e o tabu que o católico não pode utilizar a proteção necessária para evitar a disseminação do SIDA. Ou seja, a Igreja tem muito que avançar, e nós outros que estamos dentro da Igreja temos que seguir lutando para que isso passe. ¿Qué tan grave ha sido el manejo del concepto culpa en esto? Muito grave, porque primeiro Jesus predica o amor, a compaixão, a misericórdia, a tolerância. E como dizia Dostoiévski em sua anedota dentro da famosa novela Los Hermanos Karamazov, a Igreja vino a predicar a culpa, a disciplina, a autoridade, o poder, ou seja, ao contrário daquilo que está na predicação de Jesus. E a culpa criou uma ética que estava muito vinculada ao conceito de pecado. Hoje, eu não conosco nenhum jovem em América Latina que esteja preocupado com pecado, com exceção de uma minoria aí fundamentalista. Não há nenhum jovem. Então isso criou uma situação muito complicada, porque todavia não ligamos à ética socrática baseada em la razão. Estamos em um limbo, estamos em um momento em que hemos salido do mar e do rio e todavia não ligamos ao outro. Isso explica muito toda a corrupção que há hoje na política, na sociedade, né, a relativização de valores. E aí Martí tem um papel muito importante em América Latina, porque Martí é a encarnação do homem ético. Então, cada vez mais devemos basear a ética não em um sentimento de culpa,
porque eu cometido uma ofensa a Deus. Mas em la razão humana, eu não posso cometer uma ofensa a mim próximos, a mim semelhante. E o Evangelho predica isso, que Deus só pode ser reconhecido em la persona e não em si mesmo. Ou seja, a carta de São Juan diz, quem ama a Deus e está de espalda ao próximo não ha entendido nada, pero aquele que sirve ao próximo, este sim sirve a Deus. Eso nos lleva a otro enfoque, la opción por los pobres que representan tanto Fidel Castro como el comandante Chávez. ¿Qué lectura le da a usted desde un punto de vista cristiano? Não, é muito sencillo isto, porque em o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus está muito claro em la boca de Jesus. Quando pergunto a Jesus, quem haverá de se salvar? E Jesus contesta, eu tive hambre e tu me has dado de comer. Eu tive sede e tu me has dado de beber. Eu estive prisioneiro e tu me has liberado. Ou seja, e depois vem uma pergunta, que está aí no Evangelho. Quando, Senhor? Eu não tinha fé. Eu não lo conhecia. Cada vez que existe isto a um desses pequenos, a mim lo existe. Ou seja, então eu ha dicho isto a Fidel. Não importa que tu não tenhas fé. Aliás, eu não creio que Fidel seja ateu, é agnóstico, né? Não importa que, pero Deus tem fé em ti. E mais, tu obra a favor do povo de Cuba, a favor do povo da América Latina e Caribe, é uma obra evangélica, que está aí quando Jesus, em Mateus, afirma que aquele que ha dado de comer, que ha dado de beber, que ha liberado, esse hace a vontade de Deus, mesmo que não tenha a crença em Deus. Ou seja, nós não nos salvamos por a quantidade de fé que temos, por a quantidade de esperança que podemos. Nos salvamos por a intensidade de amor de que somos capazes em nossa vida. E amor é sair de si para o outro. Então, estou convencido que tanto Chávez quanto Fidel vivem dentro de la proposta evangélica, porque han donado sua vida a los demás. Podiam estar muito cômodos aí, vivendo como burgueses, enfim, tranquilo com muita gente. Não, arriscaram toda a sua vida para que outros tenham vida. E isso é o mais evangélico que há. Bueno, volvemos a aquello, el postulado, ¿no? La fe sin obras es muerta, ¿no? Exatamente, que é uma frase de Santiago em las cartas em o Novo Testamento. Se não há obras, não há fé. E quando há obra sem fé, essa obra tem valor salvífico, valor teológico e evangélico. Usted cree, voy a usar un lugar común, ¿no? Pero no por muy usado se desgasta el concepto central de lo que usted y yo intuimos. Falta el famoso ayornamiento de la Iglesia. ¿Es posible en estas circunstancias con un Papa como este y con una estructura cristalizada como la del Vaticano? Não, em verdade, havia processo de renovação muito intenso da Igreja Católica em América Latina, desde o Concílio Vaticano II. Pero en América Latina, pero allá... Em América Latina. La reserva, né? Esse é o problema. Havia processo muito intenso, e sobretudo depois de Medellín, a Conferência Episcopal de Medellín, em 1968. Pero este processo foi estancado por el pontificado de Juan Pablo II e agora mais por el pontificado de Bento XVI. Ou seja, os dois não têm muita simpatia por los avanços do Concílio Vaticano II. Então, em esse momento, em Europa, como você mesmo ha dito, a Igreja se encontra em um impasse, não sei como vai sair dessa situação. E em América Latina em contradição, porque temos setores muito evangélicos, muito avançados, como as comunidades eclesiais de base, as pastorales populares, e figuras como Monsieur Romero, Helder Câmara, e tanto Pedro Casaldáliga, e tantos obispos que sempre andaram sua vida para os pequenos, os pobres, e movimentos fundamentalistas, anacrônicos, importados da Europa, que agradam aos bispos conservadores, e que essa gente realmente que quer uma igreja que siga piramidal, uma igreja de poder, e a igreja não é poder, é serviço. E aí vamos vivendo essa contradição, não sei o que vai passar, Deus sabe. ¿Qué opinión le merece esta nueva camada de predicadores
que han hecho su mini iglesia como un negocio, se adueñan de la televisión, de los medios de comunicación, compran cines, transforman los cines en templos. ¿Qué caos es qué esta cacofonía con el pretexto del Evangelio? Isso é um problema. Muitos curas e pastores que dizem que Jesus é o caminho, pero eles querem poner-se aí em meio do caminho para cobrar o pedágio, se diz, não é? Este é o problema. Ou seja, tanto a política quanto a religião se presta a liberar e a oprimir, a ser o bem ou ser corrupto. A corrupção não é um problema solamente na política, é um problema em las igrejas, incluso a católica. Não é o caso Marcincos, é o caso do Banco Ambrosiano. Ou seja, isso é uma... Algum suicida debaixo de um puente de Londres, presunto suicida. Exatamente. Então, são casos muito graves. E nós não podemos atirar pedras em las demás igrejas, pensar que a nossa é inocente, é pura, é evangélica. Não, nós outros somos muito pecadores, por isso há que cada dia repetir ao Padre Nuestro, né? Perdona nossos pecados, incluso o Papa tem que fazer isso, porque temos demasiado pecado. Agora, há que reconhecer isso em público e alertar esse povo para que o povo não siga sendo explotado por curas e pastores que não querem a alma do povo, querem o dinheiro do povo, querem a extorsão em nome de Jesus. Isso sempre se ha praticado em nome de todas as religiões. E, então são a gente que é bandida, que se põe de pastor, que se põe de cura, para sacar proveito de las pobres monedas desse povo sofrido que trabalha 18 horas por dia para poder responder às suas necessidades animais, que não são necessidades humanas, que é comer, ter um abrigo, educar os filhos. Isso são coisas de animais. Sempre que eu vou à Europa me perguntam sobre a luta de nós outros aqui em América Latina por direitos humanos. Eu digo, direitos humanos é um lujo. Todavia em América Latina, uma boa parte da população luta por direitos animais, que é comer. Isso é de animais e que todavia não está estruturalmente garantizado à gente. Esta serie de destapes, de escándalos, de abuso de menores en el plano de la iglesia, ¿cómo lo ve usted? Não, isso é terrível, 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 terrível. Sabe, e mais terrível, a cumplicidade de algumas autoridades eclesiásticas com seu silêncio, com sua tolerância, não punição imediata destes criminais que abusam de ninhos e ninhas. Isso é terrível. E espero que de aí se saca ao menos um proveito, que não tem sentido em la igreja católica seguir o celibato obrigatório para os curas diocesanos. Muito importante isso. Exato. Em la igreja primitiva, bem, primeiro antes da igreja primitiva, em o grupo de Jesus, está em o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, que Jesus foi a Cafarnaum, em la casa de Pedro, mira, e depois escorrido como jefe de los apóstolos, primeiro papa. E aí curou a suegra de Pedro. Le digo aqui entre nós dois, não sei se a Pedro lhe gostou que Jesus curasse a suegra. Creio que não, porque depois, né, Jesus diz a Pedro que ele não vai ter parte com ele, e Pedro se põe a orar porque também não assumiu o sofrimento de Jesus em la parte aí da paixão, pero depois se reconciliaram e tudo bem. Pero exatamente, ele reconheceu. Pero mas não sei que se Pedro, né, quizá esperava que a vieja ia morrer logo, né, e não queria seguir mantendo a vieja em sua casa. Mas assim passou. Bem, um político japonês acaba de dizer. Agora, o que é mais importante, se Pedro tinha suegra, qual é a conclusão? Tinha mulher. E Jesus escolheu um homem, e quizá outros apóstolos também tinham mulher. Então, não há sentido. Em la igreja primitiva, os curas casavam, os obispos não. Então, há que deixar essa liberdade de los curas, porque uma coisa é a vocação ao celibato, outra coisa é a vocação ao sacerdócio. Há algumas pessoas que têm a doble vocação, mas são raros. Então, o que passa? Passa uma doble moral. Curas que são objetivamente célibes, mas
em la vida privada não. E pior, praticam la pedofilia. Isso é que é terrível. Ela é frustrado. ¿Cómo ve usted algunos muy realizados en este entorno en que estamos privilegiados aquí en La Habana, Cuba? ¿Qué tal la vigencia del pensamiento de Martí? Sim, Martí é um caso quase único em América Latina. Em Brasil não temos nenhuma figura semelhante, né? Quizá Bolívar, Mariátegui. Há poucas figuras que se pode dizer que estão ao mesmo nível de Martí na história da América Latina. Então, Martí não pertence a Cuba. Eu já digo isto a Fidel. Vocês não têm direito de não praticar o socialismo com Martí, né, querendo que Martí seja propriedade privada do cubano. Martí pertence a toda a América Latina e Caribe por seu pensamento, por sua experiência, por seu exemplo de vida. E Martí é pluridimensional, porque há um Martí político, há um Martí revolucionário, há um Martí científico-social, há um Martí novelista, há um Martí poeta, há um Martí com contos para ninhos, periodista, sabe? E aí a hora que se descobre um Martí ecológico. Então, quizá amanhã vamos descobrir mais outras dimensões de Martí, porque é de uma atualidade impressionante. A sensação que se tem quando uno se põe a ler Martí é que ele está vivo e que acaba de mirar nas notícias de ayer e agora saca esse texto fazendo uma análise, porque, por exemplo, Martí, reconhecido em Cuba e em América Latina como apóstolo, mas eu diria que não basta esse título, também é o profeta. Por quê? Porque Martí foi aquele, por exemplo, que teve a antevisão do que ia significar o imperialismo dos Estados Unidos, né? E estamos falando de meados do século XIX, e que todavia não havia essa política explicitamente agressiva. Empezava e ele pudo intuir isso e alertar a nós outros. Então, há que profundizar cada vez mais em o pensamento de José Martí. Si usted tuviera... Lo tiene ahora. Mediante satélite estamos llegando a donde... Y donde no llega el satélite, llegan las páginas web. Tenemos televidentes hasta en Australia, ¿no? Estamos, valga el lugar común de la ya un poco de modé tecnología, en la aldea global. Y el posicionamiento nuestro nos permite decir esto. Si usted tuviera que decirle algo con su sentido pastoral a quien está muy lejos de América Latina porque se fue a buscar una vida y tal vez la encontró y tal vez no, y nos sigue a través de esto, ¿cuál sería el mensaje desde su profunda vivencia cristiana en este mundo interconectado vía satélite, donde todo lo que ocurre parece que nos afecta de una manera o de otra? Yo diría dos cosas. Primero, usted, latino-americano, caribenho, que vive em Austrália, ou que vive em Tóquio, quizá que vive em uma parte de China, há que saber que hoje vivimos em um mundo que não é globalizado, é um mundo globocolonizado. Não há globalização. Me importa muito essa diferenciação, podemos enfatizar? Sim, não há globalização. Isto é uma mentira, que a gente vai por la boca afuera, porque nos impõe essa ideia. O que há é uma globocolonização, ou seja, a imposição ao planeta de um único modelo de sociedade, que é o modelo anglo-saxônico. Um pequeno exemplo. Eu estive em Pequim, Beijing. Aí encontrei uma tienda de música que tinha uma grande foto de Michael Jackson. Não tenho nada contra. Pero jamais, em América Latina ou em Estados Unidos, encontrei uma grande foto na casa de música de um cantante chino. Então, em verdade, quando hablo com os muchachos nas escolas, qual é o país que produz mais película no mundo? Invariavelmente me contestam, Estados Unidos. E não é Índia. Aí hago a segunda pergunta: e quantas películas de Índia tu has visto em tua vida? Em Brasil, nenhuma. Não há películas de Índia. Então, diria a esta pessoa que está muito erro, primeiro, tenha consciência que estamos em um mundo globocolonizado. E segundo, tenha orgulho, sano orgulho de sua identidade cultural, de suas raízes. Sabe, não queira fazer de conta que tem outra cultura, outras raízes, outros valores.
Ou seja, é muito importante que cada um de nós tenha esse sentimento de honor de viver segundo sua cultura. Eu mesmo digo que creio que uma das coisas que mais me ha impactado aqui em Cuba, eu sou um homem de fé, eu sou um fraile dominico, eu nunca tive vergonha e nunca me senti constrangido de manifestar minha vida de fé aqui em este país. Inclusive me chamou a atenção que quem mais falou de Deus hoje foi o Vidal de Fidel, e não eu. Né? Quando apresentaram o Vidal de Fidel aqui na abertura da Conferência do Equilíbrio do Mundo, Fidel sacou justamente um texto de Martí que habla de Deus, que Deus se identifica com a ideia do bem. Então, e creio que o respeito que os cubanos têm a mim ha sido por essa coerência de, sabe, manifestar minha vida de fé. Ou seja, eu sou uma pessoa encantada por o amor de Deus. É isso que move minha vocação como cristiano e como religioso. Então, essas duas dimensões são muito importantes hoje. Ter ideia que estamos em um mundo globalizado e não ter vergonha de sua identidade cultural. Desde que el hombre pudo superar la velocidad de 11.2 kilómetros por segundo, pudo colocar objetos en órbita, rompió el campo gravitacional terrestre y sobre todo los geoestacionarios. Ahora eso es lo que permite el mundo globalizado. Pero ¿en base a qué valores? Es decir, nos han transformado en un mercado global, eso es obvio, o por lo menos lo intentan. Pero ¿cómo reivindicar en estos países que están buscando su lugar bajo el sol? ¿Cómo se ve en ese mundo que usted acaba de describir la posibilidad de una patria grande latinoamericana y caribeña? Bueno, primero hay que alertar los padres, las familias, de que en este mundo globo colonizado, la mídia burguesa, la mídia capitalista, não quer formar cidadãos, quer formar consumistas. Esta é a grande contradição que se vive hoje em las famílias e em las escolas. Mientras la família, la igreja e las escolas querem formar cidadãos, la mídia e la publicidade querem formar consumistas. Não interessa a eles que essa gente tenha valores. Interessa a eles que essa gente tenha muito consumo. E por isso é uma lástima que hoje os jovens não têm paradigmas, exemplos altruístas, como minha geração teve nos anos 60. Éramos admiradores de quem? De Gandhi, de Luther King, de Mandela, de Che Guevara, ou de Jesus. Gente altruísta. Agora, quem são os exemplos de los muchachos e muchachas? São os atores e atrizes de Hollywood, é o exterminador do passado, do presente, do futuro. Ou seja, a gente que não tem valores. Tem beleza, tem riqueza, tem toda uma imagem que é produzida de que são muito felizes porque pode haver muito consumo. Agora, a nova frase cartesiana, não é mais penso, logo existo. É consumo, logo existo. A segunda coisa que eu vou dizer, que para mim é muito importante. Eu tinha 20 anos em los anos 60. Eu sou da geração latino-americana militante da utopia. Havia droga, pero não havia drogados como agora. Por quê? Porque nós outros todos éramos viciados em utopia. Metíamos em la vena, em la sangre, utopia. Estou convencido. Quanto mais utopia, menos drogas. E quanto menos utopia, mais drogas. Ou seja, o principal culpable do problema dramático das drogas em um mundo de hoje se chama neoliberalismo consumista. Mientras nossas cidades siguen construindo shopping center como verdadeiras catedrales da pós-modernidade, mientras a publicidade estimula a gente a consumir o supérfluo, mais droga vamos ter. E termino com uma terceira afirmação. Que cada drogado é um místico em potencial. Um drogado é uma pessoa que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Se tu tens um filho drogado, tu pode dar um coche,
tu pode dar para ele uma casa em la playa, tu pode dar um palácio, ele vai vender isso para comprar a droga, porque ele descobriu que a felicidade humana não está em nada que está fora de nós outros, está dentro. O único problema é que nadie ha ensinado a ele é o caminho do absoluto, e ele vai para o caminho do absurdo. ¿Cómo recuperar una ética de la comunicación cuando todo aquel que hace dinero por el dinero, porque el dinero lo hace sentir poderoso, busca inmediatamente adueñarse de uno o muchos, cuanto más mejor, medios de comunicación para este campo de batalla que son las neuronas? Eso entra en los estudios militares en la guerra de cuarta generación. Es decir, disuadir, manipular, incluso llegando a ganar conceptos antes que tener que ganarlo en el teatro de operaciones. Pero los términos que se utilizan en las salas situacionales militares también se aplican al análisis de mercado. ¿En qué nivel estamos con los medios de comunicación y en medio de esa realidad? Bueno, yo tengo analizado mucho eso en mis artículos, mis libros, de que si no hay políticas públicas de regulación, cuando yo digo políticas públicas pienso en neoliberales que acaban de llegar de un posgrado en Estados Unidos y nos vienen a hablar de eso. No. ¿Hay una política que no sea pública? No. Políticas públicas no sentido de políticas que vienen de los anhelos del pueblo. O sea, política de un pueblo que cree en valores. De un pueblo que sabe que se puede ser feliz sin tener mucha cosa. De un pueblo que es capaz de aprender, sobre todo con las comunidades originales, los pueblos indígenas, de que la felicidad viene cuando se comparte la vida humana y los bienes de la naturaleza. Entonces es por ahí que tenemos que caminar para cambiar esa situación de cosas. No es fácil porque hemos pasado ya por dos grandes períodos en Occidente. Primero, duró 1000 años, la Edad Media, que tenía como paradigma la fe, y ahí la hegemonía de la Iglesia. Terminó. Después vino, en los últimos 500 años, la modernidad, que tenía como paradigma la razón, con sus dos hijas diletas, la ciencia y la tecnología. Ha sido bueno, han produzido os frutos positivos, han produzido, pero ahora que podemos mirar atrás los 500 años de modernidad, el balance es negativo. ¿Por qué? Porque de 7.000 millones de personas, solamente una terça parte tiene acceso a los avances y conquistas de la tecnología y de la ciencia. En América Latina, si tú estás enfermo, es una tragedia. ¿Por qué? Porque los servicios de salud no funcionan. ¿Sabe? Si tú eres un campesino, un obrero, un desempleado, ¿cómo va a garantizar educación escolar para tus hijos? O sea, ainda estamos numa fase muito primária. Então, por isso, temos que fazer políticas de democratização de los medios de comunicação. Mientras não ocorra isso, esses medios vão seguir como servos fieles do mercado, do consumismo, de sacar plata de la gente, mesmo de la gente que não tem, com a impressão de que la obtención de las mercancías es que hace uno feliz. Pero si usted toca un medio de comunicación, sobre todo si tiene detrás un emporio económico, le van a decir que está afectando un valor democrático esencial. Y desde luego caerá todo el peso del materialismo no muy dialéctico. Sí. Bueno, hay que mirar la historia. Cuando se empezó a hablar de democracia delante de las monarquías, pasó mucho sufrimiento, mas se conquistou a democracia em boa parte do mundo. Se é democracia burguesa, não importa, mas já não há muitas monarquias por aí. Então, se o mesmo vai passar, temos que seguir lutando. A esperança não morre, e eu creio, como homem de fé, que a justiça vai vencer a injustiça, que a liberdade vai vencer a opressão. Há que seguir lutando e criando contradições cada vez mais. Pero la juventud actual quiere soluciones rápidas, quiere comida rápida, aunque se rompa las arterias, quiere todo rápido. Me temo que van a terminar siendo rápidos hasta haciendo el amor. Esse é o problema. São rápidos, incluso em la vida, em um tempo de vida. Porque se criou uma geração que é uma geração muito ansiosa, uma geração que toma cada vez mais medicinas para contener esta ansiedade.
Então, isso é um problema de saúde gravíssimo, saúde coletiva, de uma geração. Eu vou pegar um exemplo agora bem atual. Essa tragédia que acaba de passar em Brasil, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Terrible, que además parece calcada de la que ocurrió en Buenos Aires antes. Exatamente. Una bengala y una escenografía de un material que no debería estar ahí. Então, em uma casa de baile, tu põe aí 500 jóvenes. A primeira pergunta, o que hace com que 500 jóvenes se sentem bem, cerrado como ganado, em uma casa de baile? Ou seja, isso é falta de perspectiva. Respirando qué, además. Respirando qué, consumindo qué. Né? Porque uma gente que tem valores subjetivos é uma gente que não vai buscar estar aí em uma diversão como ganado. E segundo, é a responsabilidade que tem o poder público de não garantizar em estes setores todos uma mejor. Aquí tengo la muestra. La propia presidenta suspendió su participación en el evento internacional y hablan ya de una cifra más cercana a los 300. ¿no? Exatamente. Então, isso é muito importante, porque há que sugerir, e sobretudo tu que tem muito poder aí na mídia, comunicação, que cada de nós outros em seu bairro, em toda a América Latina, haga uma investigação em todos os locais que suportam dentro mais de 50 pessoas. Igrejas, supermercados, shopping centers, cines, para averiguar se há efetiva condição de evacuação em caso de incêndio. Sabe? Porque isso é um atentado à vida humana, cerrar muita gente em um recinto, em um lugar que não tem condições de escape, de evacuação em caso de incêndio ou quando vem abaixo um teto ou coisa parecida. ¿Por qué los centros donde uno ve más juventud? Voy a decir algo que no pretende ser ni siquiera trascendente, voy a hacer una mala caricatura, ¿no? Y casi un lugar común. Vemos más juventud en un centro comercial, por supuesto, que en una iglesia. ¿Qué está pasando? Está pasando justamente. Y hablamos, démosle ventaja a la iglesia, incluso un domingo. Yo hablaba de los paradigmas de la Edad Media, la fe, de la modernidad, la razón, y mi temor é que o paradigma da pós-modernidade seja o mercado. Ou seja, e o capitalismo é tão inteligente que se tu vai à Europa e entra em uma pequena cidade e encontra uma catedral, pare, porque essa cidade tem história. Porque na Idade Média, para uma cidade ganhar status, a população passava hambre, pero construiu uma catedral. Hoje, para uma cidade ganhar status, é uma catedral pós-moderna chamada shopping center. São verdadeiras catedrais. Primeiro, mira como o capitalismo se apropria de valores religiosos para o consumismo. Para ir a um shopping center não se pode ir com qualquer roupa, tem que ser com roupa de missa de domingo. Segundo, entrar em um shopping é entrar em la antesala do cielo. Não há mendigos, não há basura, não há bandidos, tudo é uma maravilha. Suena uma musiquita que é o gregoriano pós-moderna, esta musiquita de esperar dentista, muito suave, muito tranquilo, e tu como um devoto vai passando delante das várias capillas com as belíssimas, veneráveis sacerdotisas do consumo, né? E se tu pode comprar, tu se sente em cielo, vai que usar uma tarjeta de crédito, um cheque especial, está em um purgatório, vai, me duele, pero vou levar. E se não pode, se sente o inferno. E as tarjetas têm sua categorização. Exatamente. Então, aquele que não pode comprar, se sente o inferno, há um consuelo, em um momento de salir, que é a Eucaristia pós-moderna, do mesmo hambúrguer e do mesmo ruco do McDonald's. Então, aí, a gente comparte. E muitas vezes, me passa isso, quando vou a uma livraria, um shopping, e miro aí uma tienda, os muchachos chegam na porta, pode atendê-lo? Deseja alguma coisa? Pode ser útil? Eu contesto, não, isto é solamente fazendo um passeio socrático. Aí eles põem uns olhos assim, um pouco raros, e digo, mira, Sócrates ha sido um filósofo grego que morreu em um ano 399 a.C. E, como eu, quando tinha a cabeça cansada,
ele iba a passear, percorrer as tiendas de Atenas. E muchachos como ustedes llegavam em la puerta e hacían a mesma pergunta. E ele contestava: solamente observo quanta coisa existe que eu não necessito para ser feliz. Bueno, yo, igual que usted, hemos cantado gregoriano, ¿no? Sí. Así que cuando usted me dice el gregoriano de la era moderna, me ha dado absolutamente los nervios, ¿no? É isto. Então, esse é o grande problema hoje, que a gente vai mais ao shopping do que à igreja. Agora, também por culpa da igreja, que já não habla o lenguaje de los jóvenes. Esta es la cosa. Ah, bueno, eso es importante. ¿Por qué la iglesia no sintoniza con los jóvenes? Porque es moralista. Porque é colonialista. Tu põe um cura em um acampamento de jóvenes, este cura, se não tem uma boa na cabeça, vai estar aí como um fiscal, se vai haver sexo ou não vai haver sexo, que pensa se estão falando heresias e não sei que coisa. E o jovem não suporta isso. O jovem quer ter autonomia, libertar, poder expressar suas ideias, suas convicções. Então a igreja não abre o linguagem de jovem. Há que aprender com Jesus. Jesus estuvo com um centurião pagano e soube dialogar com ele. Não pediu a ele para se tornar cristiano. Com uma mulher sírio-fenícia que ele curou. E também não pediu a esta mulher: mira, primeiro tu tienes que venir com nós outros, abraçar minha predicação, para depois vou pensar se vou curá-la. Não, la curou sem nenhuma exigência. Então essa atitude amorosa de compreensão e respeito à identidade dos outros é muito difícil para a loucura, para as religiosas. Há toda uma atitude que nós outros hemos sido formados de colonizar as pessoas, e sobretudo os jovens, e os jovens não aceitam isso. Então a igreja tem que fazer todo um aprendizado novo para saber dialogar com os jovens. Si usted tuviera que definir en pocas palabras, ¿cuál es el mensaje de Cristo? O mensaje é muito sencillo. A única coisa que pode fazer uma pessoa verdadeiramente feliz é o amor. Em 3 dimensões: ao próximo, que é o mais fundamental, a la natureza e a Deus. E quem logra sair de si para amar, aprende a amar a si mesmo. Tem uma boa autoestima. A baja autoestima vem justamente desta sociedade consumista egocêntrica, que cada vez que tu põe a funcionar a televisão, há um montão de publicidade que te afirma que tu és uma pessoa muito infeliz, porque não tem esse coche, não veste esta roupa, não utiliza essa tarreta, não é, sabe, como esses artistas, modelos que estão aí na peça publicitária, que são imensamente felizes, saudáveis, exuberantes. Então é um massacre total de que tu és um infeliz, quando a felicidade não está isso. E quero terminar com justamente esta fábula que havia em la feira de Calcutá, na feira pública. Tu imagina que é a feira de Calcutá pública, que dura toda a semana, não é uma vez por semana. Um mercado enorme. Uma berrita que entre toda a basura que estava no suelo, mirava. E se tu em Caracas para em la calle e ponga a mirar no suelo, pode estar seguro que por mimetismo outra gente vai mirar também, ou vai pensar que tu ha encontrado um dinheiro, ou perdeu um dinheiro, um anillo, uma coisa aí, é mimético. E a gente se puso também a mirar. Hasta que um muchacho perguntou à senhora: mira, o que procura? Bueno, eu procuro uma agulha de ouro. Não, uma agulha. Mira, você é louca. Aqui há um montão de tiendas que vendem todo tipo de agulhas. E tu está buscando, e a gente já se iba quando ela disse: mas é uma agulha de ouro. Aí cambiou a coisa, a gente volvió a mirar o suelo, né? E mira, hasta que o muchacho hace de novo outra pergunta: senhora, não tem mais ou menos ideia de que parte do mercado você ha perdido essa agulha? Sim, tenho. Não foi ao mercado, foi em minha casa. Você é louca. Você me disse que perdeu a agulha em la casa
e está aqui buscando em el mercado como ustedes hacen con la felicidad. Está dentro de nós outros, pero ustedes buscam fora.